Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. É com muita felicidade que estamos aqui mais uma noite no Descomplicando com a Alexandra Dalfré. E claro, quero em primeiro lugar agradecer a Deus por todas as oportunidades que têm surgido e também essa gratidão que eu tenho por poder levar um pouquinho para você de casa, um programa cheio de informação, com coisas do dia a dia, são corriqueiros da nossa vida, para que a gente possa entender que é possível ressignificar os nossos traumas e transpor as nossas próprias barreiras. E eu quero também, hoje em especial, fiquem até o final, que hoje a gente tem uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Quero muito agradecer toda a equipe da Is Rádio Podcast, dos meus amigos, o Ramon, que está aqui sempre com a gente, o Vinícius, a Letícia, o Paulinho, todos os outros apresentadores. É com muita gratidão que eu vou deixar o meu recadinho no final. Mas, por favor, fique conosco, porque hoje o programa ele é muito interessante. Eu, para me apresentar para vocês, sou a Alexandra Dalfré, psicanalista, psicoeducadora parental, trabalho com todas as famílias e também tenho um Espaço Teravida. E nesse Espaço Teravida nós somamos com outros terapeutas. Hoje a minha convidada também é terapeuta, faz praticamente as mesmas coisas que eu faço e trabalhamos em comum acordo. Quando eu não posso, a gente passa para ela não pode, passa para mim. E isso a gente chama de uma equipe que se
doa, uma equipe que trabalha junto, exatamente para mostrar para vocês que nós somos uma corrente grande, que juntas estamos unidas para levar um pouquinho mais de conteúdo para você aí de casa. Então, fique conosco, se possível, siga as nossas redes sociais, Is Rádio Podcast, o Descomplicando com Alexandra Dalfré, no YouTube, Facebook e Instagram. Bom, eu já me apresentei e agora eu tenho a honra de apresentar a minha convidada de hoje. Gente, essa menina demorou muito tempo para aceitar o meu convite. E vocês acreditam que ela tinha um pouquinho de medo? E adivinha qual é o assunto da noite de hoje, do Descomplicando com a Alexandra Dalfré? Medo. Então, se você sente medo, já sentiu medo em alguma época da sua vida, não se preocupe. Aqui nós vamos mostrar tudo o que se passa na vida de uma pessoa que tem medo. Também vamos ensinar alguns tratamentos que podem ser usados para facilitar o nosso encontro conosco e o ressignificar das coisas do passado. E muito mais importante do que tudo isso é mostrar que todos nós temos essa possibilidade e conseguimos transpor. Então, com vocês, eu tenho certeza que vocês estão aí, ó, curiosos para saber quem é minha convidada. É ela, a minha irmã linda, querida, uma menina de ouro que está aqui hoje. Eu quero apresentar para vocês como terapeuta também e logo formanda em psicanálise. Então, temos mais uma amiga para ajudar os nossos problemas a serem resolvidos. Quero apresentar para vocês minha amiga, minha irmã, Viviane Garcia. Seja muito bem-vinda, Vi. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. A gente está falando de medo, né, Vi? E até falei aqui já na abertura, porque todo esse tempo que eu te convidei, há muito tempo, o que te travou foi exatamente o medo. Com certeza. E transpor esse medo partiu de uma coisa que se chama aceitação. Sim. Eu tenho medo e eu quero mudar. É bem isso mesmo, é só assim que a gente consegue ressignificar, é passando por eles. É passando por eles. E transpondo, né? Porque se a Sim. gente só passa e deixa ali recalcado, guardadinho debaixo do tapete, a gente acaba não conseguindo melhorar, evoluir. E você é um modelo, é um exemplo para mim, porque acho que, tirando a mãe e o Gil, seu marido, filho, a nora, eu acho que eu também vi muita evolução desse ser humano chamado Viviane. Com certeza, realmente foi uma vitória, foi uns medos vencidos, são vários, na verdade. E a gente vai falar sobre isso, claro, gente, com muito respeito, porque nós estamos aqui também como terapeuta, mas também como seres humanos. Então, quando a gente ri, até porque ela é minha irmã e a gente tem essa intimidade, a gente vai contar alguns medos da Viviane que não tem como não rir. Se você ficar quietinha em casa e quiser rir, então você fica quieta. Mas se você não aguentar, pode escrever aí nos comentários das plataformas que vocês estão assistindo, tanto o YouTube, Facebook, Instagram, que você tá quá, porque eu quero ver quem é que vai conseguir ficar sem rir quando ela contar dos segredos, dos medos da vida toda. Então, vamos lá. Viviane, que também é terapeuta, trabalha com terapias integrativas, né, Vi? Sim. Hoje você atua, atende muitos pacientes, está também se formando em psicanálise. Quando mesmo você se forma, Vi? Agora no final do ano. Final do ano. Mas já tem pessoas que você está atendendo como estágio, né? Que nós temos que fazer. Depois de um tempo que você faz o curso, né? Você já está apta para estar atendendo as pessoas com supervisão sempre. Mas hoje sim, hoje eu já posso atender. E se forma no fim do ano. No final do ano. Gente, é importante, ela falou que com supervisão. A psicanálise, que também foi a profissão que eu escolhi de coração, e eu já atuo já há alguns anos, ela tem um tripé, que é o estudo, a supervisão e a análise. Nós precisamos também passar por análise. A gente fala, né, Viviane? A gente faz terapia que é para não perder o réu primário. Então, só por aí a gente também tem que fazer, senão a gente não sobrevive. Vi,
Você quer falar um pouquinho sobre a sua experiência? Você quer falar um pouquinho sobre os seus novos atendimentos? Você vinha vindo de uma linha como a minha, de acupuntura, leitura biológica, várias coisas que você faz e ainda vai continuar fazendo, dependendo da necessidade do paciente. Você quer falar um pouquinho por que você escolheu a sua formação em psicanálise? Sim, na verdade, a psicanálise eu procurei porque como eu trabalho com as leis biológicas, eu queria um complemento, né? Eu queria algo a mais, eu queria saber mais sobre cada paciente que chega para mim. Então, na verdade, a leitura biológica, a gente já faz uma avaliação bem complexa. Só que daí, juntando com a psicanálise, a gente também consegue ver comportamento, né? A postura do paciente. Só que daí eu acabei me apaixonando pela psicanálise. Até porque eu acabei me conhecendo mais também, né? E aí eu falei assim, bom, vou juntar o útil ao agradável. Eu trabalho com as leis biológicas e tem gente que às vezes não quer fazer as leis biológicas, prefere a psicanálise, então eu tenho as duas opções. E vai cuidar de mais pessoas. Com certeza. Quando a gente fala tratamento, cura, nós não usamos esse termo. Porque, primeiro, ninguém cura ninguém. A cura vem da gente mesma, né? De dentro para fora. Então, se a gente tem o poder de, pelo menos, aceitar que existem os tratamentos, automaticamente a gente já vai procurar pela cura. E nós somos como se fosse uma ponte. Eu defino assim para os meus pacientes quando eu vou explicar o processo do tratamento. Nessa ponte, a gente segura na mão do paciente e vai dando ferramentas para ele ir ressignificando as dores. E eu já explico para vocês um pouquinho sobre o que é ressignificar. E aí a gente vai dando ferramentas para esse paciente na travessia dessa ponte. Quando a gente chega perto da ponte se encerrar, a pessoa, o nosso paciente já está preparado para ir adiante com outros tipos de problemas, porque nós não fazemos milagre, né, Vê? Não. Mas eles já aprendem a resolver, a questionar, a pôr limites, a dizer não. E até mesmo se bloquear quando sabe que vai ter uma atitude errada. Nós evoluímos muito, por isso que você fala que procurou para você. Sim, eu sim. também procurei para mim, por mim. Eu falo que a gente tem que ter um novo olhar, né? Para os meus pacientes, eu falo que quando eles conseguem olhar de outra forma, cada situação, cada conflito, eles conseguem analisar de forma diferente. E assim, gradativamente, a pessoa começa já a perceber a sua melhora. Ótimo, isso é muito importante. E eu queria saber aí de casa, quem está curiosa, para saber um dos medos da Viviane. Mas isso é só para o final, porque a gente vai falar primeiro de assunto importante, depois a gente tira esse momento para a gente dar uma risadinha e contar os casos de família, né, Viviane? Sim. Hoje o podcast poderia se chamar Casos de Família. Verdade. Ô, Vi, eu queria perguntar para você, agora, né, voltando às perguntas, para a gente entender. Hoje a Viviane está se tratando, porque ainda tem alguns medos, algumas coisas que a gente sempre precisa melhorar. Quais foram os seus medos, ou ainda se tem algum medo que você luta contra todos os dias? E quais foram os que você já conseguiu ressignificar e ter uma liberdade, uma plenitude de vida? Na verdade, eu já consegui ressignificar quase todos, mas é que nem você falou, eu ainda estou num processo de tratamento, né? De olhar de uma outra forma. Então, vamos supor, os meus medos são tudo que é alto, porque sai do meu controle. Eu imagino que quando eu tô no chão, é minha proteção. Mas eu falo que é tão engraçado porque no chão também existe o perigo. Não é só porque eu estou no alto. Então, a gente até sabe o que acontece. Mas o medo, ele acaba, de alguma forma, congelando a gente. A gente, às vezes, nem pensa. Porque o medo é tão grande que a gente não olha o todo. E hoje eu já aprendi a olhar de uma outra forma. Então, além do avião, eu tenho problema com o elevador, eu tenho problema com parque de diversão.
Então, hoje, esses são os meus medos que já estão em processo de ressignificação. E hoje você sobe por um elevador, hoje você anda de avião, você tem uns segredinhos que você faz para não ficar ainda com aquele medo quando a viagem é muito longa. Você ainda faz uso daquela técnica? Sim, ó, que nem do elevador, na verdade eu falo que parece que quando você começa a tratar, vai aparecendo as coisas que é para ver mesmo se você está colocando em prática. Eu falo que os atendimentos das pessoas que chegam até você também pessoas que têm medo. Então, eu fico pensando assim, nossa, então, realmente eu preciso estar muito bem, porque eu preciso passar para aquele meu paciente essa questão de que também eles, se eu conseguir, eles também podem conseguir, sem dúvida, né? E, na verdade, que nem o elevador. Meu marido, ele teve que morar numa outra cidade, e quando eu cheguei lá, né, no prédio, eu falei assim, no primeiro andar, né? Ele, não, no quinto. Eu, como assim no quinto? Você sabe que eu tenho medo. Então, na verdade, ele acabou me ajudando, porque se fosse no primeiro, eu estaria confortável como sempre. Que eu sempre estava conforto. E aí, quando eu passei a ter que usar o elevador, né? Lógico, foi difícil, mas também deu tudo certo. Eu consegui colocar em prática essa questão do elevador e vamos dizer que eu superei. Superou. Se for num andar mais alto, você ainda então, tem medo? Que legal que você citou isso. Olha para você ver como que é o nosso cérebro, o nosso pensamento. Até então, o quinto andar, ele entendeu alto. Que estava tudo bem porque eu moro no quinto andar. Então, a Viviane tá perfeita, pode ir até o quinto andar. Aí eu comecei a perceber, quando eu fui no médico, que era no 8º andar, eu já vi que quando eu passei do quinto andar, eu já comecei, sou a mão, aquela coisa que... Coração acelerado. Aquele mal-estar. Aí eu falei, não, pera um pouquinho. Se eu cheguei até no quinto andar, não vai ser nele que eu vou parar. E aí eu comecei, sobe no 8º, no 9º, no 10º, para ele entender que também eu posso. Qual o problema? Nenhum. Entendi. Isso é ótimo. É superação. Na verdade, nós estamos falando de constante superação. Eu tenho uma outra pergunta que é muito pertinente, aí remete às nossas vidas anteriores. Por exemplo, você sabe hoje quando começou o seu primeiro medo ou quando começaram os medos? Você consegue identificar em qual época da sua infância foi? Então, na verdade, eu descobri que eu fui fazer o meu primeiro curso de leis biológica. E nesse curso, a gente tinha uma parte do curso que a gente trabalhava com a hipnose. Só que era uma hipnose mais, assim, levinha. E lá eu fiquei muito, assim, mal mesmo. E até teve que ser meu professor que terminasse, né? Fosse lá para terminar. A sua sessão. Para finalizar a minha sessão. E aí, depois, ele perguntou para mim se... tinha acontecido alguma coisa quando a minha mãe estava grávida de mim. Eu falei assim, eu não sei, porque geralmente a gente não tem muito, né, essa informação. A mãe conta, mas não conta de fato. A não ser quando você está numa terapia, que você acaba perguntando, olha, então investiga, traz mais informação de como que foi. E eu acabei perguntando e ela falou que na época eles tinham ganhado os ingressos para ir num parque e de diversão, que na verdade, se a gente voltar lá atrás, qual que é o meu medo? Tudo que é alto, né? Tudo que é um parque de diversão. E ela fala que nenhum desses brinquedos ela sentia mesmo. Eu subir, eu descer. E então, para mim, isso não foi muito legal, porque eu não consegui interpretar de tipo assim, ela estava se divertindo. Né? E eu gosto também de deixar claro que nem todos os bebês vão interpretar como eu. Às vezes pode ter situações iguais e a pessoa... O feto interpretou de outra forma. Que nem tipo, meu filho, eu até brinco, que todo medo que eu tive, ele tem 0. Né? Então, vamos supor, ele adora salto livre, pular de paraquedas. Eu falo que se bobear, ele pula de paraquedas sem o paraquedas. Então, você tá vendo? São percepções do momento. E o feto realmente sente. Mas é como você disse, nem sempre ele vai interpretar da mesma forma. Se forem gêmeos, é provável que um interprete de modos esse diferentes. Medo de modos diferentes. Sim. É isso muito mesmo. Bom.
É muito engraçado, gente. Eu vou dar uma lidinha aqui no geral para ver quem tá ao vivo com a gente. No Facebook, nós estamos aqui com o Paulinho Senecol. Boa noite, Paulinho. Cultura Fê Comerciários. Boa noite para você também. A Márcia Barolo Sagioro. Ah, a Márcia, a mulher do Alex. Do Alex, é. Eu não conhecia esse sobrenome dela, só o do marido. Também um abraço, esse sobrenome não é qualquer um que tem. A Marcela Nogueira, acho que é a sua minha manicure. Gente, isso. a manicure da Viviane disse que quando ela vai fazer terapia, vai fazer a unha, a Viviane faz a unha enquanto dá uma sessão de terapia para ela. Isso. Porque terapia realmente é pra gente não perder o réu primário. Aí tem a Maria Aparecida Marques, boa noite também, para você também. E aqui no YouTube nós temos a Silvana Garri mandando um beijo para você, boa noite. A Maria Aparecida. A Maria Aparecida diz, boa noite, amiga Silvana, Gabriela Lima, todo mundo está aqui. Temos também a Geni Ensinas, a Rosa Dalfré. Adivinha quem é a Rosa Dalfré, gente? A nossa mãe. Um beijo, mãe. Manda um beijo lá pra véinha, Vi. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Manda pergunta aí. Só que ela já sabe todas as respostas. Verdade. O Silvio Silva mandando um abraço pra gente. Parabéns pelo programa. E a gente tá aqui esperando as perguntas para vocês, que a gente vai responder ao vivo. Eu tenho mais uma pergunta, Vi. Você contou o processo de descoberta dos medos. E já sabe, né? Você identificou. Mas eu queria saber, assim, quando você começou a ser adolescente, esses medos apareceram? De que forma? Ao entrar numa... Lembra que você tinha medo de porta giratória do banco? Sim. Acho que foi a primeira que você transpôs, porque não tinha banco mais na cidade toda que não tivesse essa porta giratória. Quando apareceu a primeira vez que você falou assim, esse medo está me travando, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Em que idade, mais ou menos, você percebeu isso? Olha, eu não me lembro a idade, assim, específica, né? Mas eu falo que a longo prazo, tudo isso que foi acontecendo, que depois esse medo de altura, então ele só foi somatizando. Então aí depois o elevador, porque isso a gente usa direto, né? A porta giratória, você sabe que quando você me fez o convite, eu acho tão legal que a gente começa a trazer outras coisas, né? E a porta giratória, quando que eu perdi esse medo? Foi quando eu casei, quando eu me tornei uma pessoa totalmente independente. Porque eu não tinha ninguém para ficar o tempo inteiro. Que nem a mãe, ia no banco, tinha a mãe. Ia não sei onde, tinha sempre alguém. Quando eu tive que fazer essa separação, eu comecei, então... olha, não tem jeito. Então, foi um processo natural. Natural. Que nem o pedalinho. Eu lembro uma vez que eu caí no rio do pedalinho. Hoje eu ando no pedalinho, que eu nem estava lembrando, foi devido trazer esse assunto. Hoje eu também ando no pedalinho sem problema nenhum. E no parque também você vai em alguns brinquedos. Só não pode ser naqueles brinquedos de mais... No parque, assim, a primeira vez que eu fui, não andei em nenhum brinquedo. Na segunda vez, eu fui só nos simuladores, que eu falo que é até engraçado. Porque o simulador, para quem conhece, o que muda é a tela. Mas mesmo eu sabendo que é a tela, para mim isso... Já saiu de lá. É um problema. Então, vamos dizer assim, a pessoa entra, já chora, grita, aquele brinquedo horroroso que ninguém gosta se torna maravilhoso para quem tá ali dentro. Para quem tá. Porque é emocionante, né? Eu chorando, eu gritando, sem ter motivo, na verdade. Sabendo que estava sentada e é só lugar, a tela que move, né? Aí, imagina, aí você sai fora do parque, aquelas crianças tudo pequena, tudo rindo, curtindo, e eu lá, se matando de tanto chorar. Gente, essa é uma dos detalhes. Vi, e quando você percebeu esse medo, você logo já foi saindo daquele contexto de medo, indo para uma autocura, porque praticamente você contou aí que percebeu que não tinha mais nenhuma facilidade, a mãe não poderia fazer tudo por você, então você acabou falando, eu tenho que encarar.
A partir disso, a gente considera uma autocura, né? Sim. Você se curou porque não tinha opção. Você percebeu logo em seguida que outros medos vinham e você não tinha o controle dos outros medos que eram maiores? Não tinha controle. Não, só desse. Só esses mais simples que eu já consegui superar. Eu só consegui superar esses que são mais complicados quando eu comecei a estudar psicanálise e como, né, a gente já sabe, a gente sempre tem que estar em análise, porque, para quem não sabe, a gente também tem que estar super bem, porque a gente não pode transferir para o paciente aquilo que não está bem curado, não está bem tratado na gente, né? Foi aí que eu comecei a superar esses medos maiores. É muito interessante. Ela conta essa história do elevador e da porta giratória. Eu vou me remeter. Ela falou que passou por uma sessão leve de hipnose no curso de leis biológicas e o professor teve que finalizar a dinâmica, a hipnose, no caso, porque talvez o aluno estivesse com dificuldade, um pouquinho de receio por ser coisa nova para quem estava aprendendo. Eu quero, assim, deixar muito claro que eu tive uma paciente de 65 anos, onde a filha dela engravidou. E, a princípio, estava tudo tranquilo para a gravidez da primeira filha, a única filha, e seria o primeiro neto. E a filha estava indo todos os dias na casa da avó, passear, ver a barriguinha. E, aos 6 meses, ela teve um princípio de início de aborto ou uma prematuridade. E ela ficou de repouso os outros 3 meses da gestação. A filha dela falou: mãe, eu vou pagar uma sessão de hipnose para a senhora vai com a Alexandra, porque não tem jeito, eu não posso descer mais, eu estou de repouso absoluto e eu preciso de você. Ela não esperou a filha marcar. Ela veio, marcou a sessão e saiu de lá. Hoje, frequenta, visita, o netinho já deve estar com pelo menos uns 4 anos, apenas uma sessão de hipnose. Você, nessa sessão que o professor encerrou com você nesse dia, você já se sentiu melhor? Ou precisou conversar com a mãe para você entender que era no parque de diversão, para depois você ter uma ressignificação? Já percebi uma melhora, mas eu precisei entender melhor o que tinha acontecido. E a conversa com a mãe foi excepcional, de boa, para que você pudesse entender isso. Sim, e na verdade a gente tem que compreender, porque na verdade, naquele momento, o que estava ali? Eu nunca fui num parque, então era um momento também para ela curtir, né? Porque era pessoa simples, então eu super entendi que, na verdade, qual é o nosso problema? Quando a gente não compreende, não entende qual é o conteúdo da história. Que hoje as pessoas têm muita dificuldade. Então, quando você compreende, entende, tá tudo bem. Aceita e compreende. Aceita e tá tudo bem. Porque, às vezes, nós que somos pais hoje, nós também causamos alguns traumas nos nossos filhos. É por isso que a gente fala, e eu sugiro sempre aqui no podcast, você quer ter menos dificuldade no casamento? Faça terapia de noivos antes do casamento. Aí vai vir um bebê, faça terapia antes daquela criança vir para o mundo, porque você vai curar coisas e não vai levar para os seus filhos da forma que você também recebeu. E como a interpretação é de cada um, a gente não sabe se o filho vai interpretar de forma saudável ou se vai interpretar até mesmo da forma menos, vamos dizer, pior do que eu interpretei. Então, o tratar-se é muito importante. Eu tenho aqui um assunto que é sobre também o transtorno e a limitação que esses medos te causaram. Então, a gente sabe, eu sei, mas eu quero que você responda, o que o medo trouxe de limitação para toda a sua vida, tanto profissional, que demorou quase 2 anos para vir aceitar o meu convite de podcast, também na vida profissional, na vida maternal, na vida de esposa, na vida de estudante. Conta pra gente esse processo do que mais te limitou sentir esses medos. Bom, na verdade, o medo, ele dificulta a vida de qualquer pessoa, porque você acaba paralisando todos os seus sonhos, tudo que você sonhou. E aí, eu sempre falo que nós acabamos construindo a nossa vida
em torno de evitar as coisas que não queremos. Fugindo. Do que correr atrás do que queremos. Então, na verdade, aquilo que me dava conforto, eu comecei a construir sobre aquilo. Então, para mim, estava bom. Então, quando eu comecei a ir buscar aquilo que eu queria, eu tive, assim, vamos dizer assim... vamos dizer um sucesso, né? Porque eu considero uma vitória, um sucesso, toda a sua evolução. Toda a minha evolução. Hoje, eu tenho amigas que fez curso comigo que às vezes, vamos trocar uma ideia, né? Você tinha mais conhecimento disso, o que você pode me ajudar? Então, olha que gostoso. Aquele medo, eu às vezes me sentia que eu não era capaz. Hoje eu me sinto muito capaz. E eu acredito que todo mundo que quer tipo assim, vencer esses medos, é só querer, porque pode e é capaz. Pode e é capaz. A gente precisa também lembrar de uma coisa, que esse assunto de incapacidade, aí não tem nada a ver com o medo. É você mesmo se sentir incapaz. E às vezes é uma crença limitante que veio lá da sua infância. Por exemplo, você nunca vai poder ser alguém na vida. Você jamais vai conseguir comprar um carro com o dinheiro que você ganha. Então, são frases que a gente fala para os filhos, porque a gente ouviu dos pais, a gente reproduz para os filhos, e aí quando a gente vê, nada é impossível. Tudo é possível para quem quer, para quem decide. Qual é o termo que você usa com o seu paciente aí, Vi? Que você fez. A gente faz cola, viu, gente? Hoje eu trouxe computador, mas eu também faço cola no papel. A Viviane trouxe uma colinha ali pra gente não esquecer de nenhum ponto. Pode ler. Você falou que faz um contrato eu faço com os seus pacientes. Eu trabalho terapia de aceitação e compromisso. Então, a gente vai trabalhar a aceitação, quando ela acaba aceitando. Depois a gente vai à escolha e, por fim, a ação. A ação. Olha, você falou muita coisa importante agora. Quando eu dava aula no Senai, no SESI e nas multinacionais, eu usava uma palavrinha que era chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Praticamente o que você falou em outros... Sim. Só mudou a palavra, mas é exatamente... Se a gente não tiver atitude, todo conhecimento à vontade fica parada. Sim. Então, é querer mudar, como você quis, a partir do momento que não tinha mais a mãe para fazer por você, você falou, não, eu tenho que enfrentar essa porta giratória. E agora, recentemente, fui até o 5º andar. Então, eu não vou parar no 5º. Eu vou no 8º, no 7º, no 9º, no 10º, 12º. Agora, o próximo passo, a gente sabe que é viajar de avião sem fazer a sua técnica. Porque esse negócio do avião... Acho que depois tem aí umas outras perguntas e eu vou contar a história do avião, né? Do elevador, da escada. Vamos lá. Gente, eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou parar um pouquinho as minhas, porque eu gosto de interagir com os internautas. A Geni falou que o seu programa é top. Muito obrigada. Ele não existiria sem vocês e sem os nossos convidados e sem essa estrutura da IS Rádio Podcast. Eu também tenho aqui o Robson Vitorino mandando uma boa noite. O Silvio Silva perguntou assim, Viviane, qual o tipo de medo que você já ouviu de algum paciente seu? Olha, eu já ouvi de... Vamos supor assim, ele tem uma empresa e ele queria crescer, mas ele não crescia de tanto medo que ele tinha, porque ele não conseguia colocar o sonho dele em prática. Porque, na verdade, a gente sempre vai ter um medo, né? Porque, queira ou não queira, você vai, às vezes, investir numa coisa e, de repente, pode dar certo e pode não dar. Sim. Mas uma vez eu escutei uma palavra, acho que foi até do meu marido, que se ele não tivesse arriscado tudo que ele arriscou, ele não teria chegado onde ele chegou. É verdade. Então, na verdade, eu tentei mostrar para ele que se ele se programar para fazer uma execução correta, talvez ele não tenha que se preocupar tanto. Mas ele vai ter que arriscar de uma forma ou de outra. De qualquer maneira, eu entendo que o medo, ele tem ele é um alerta. Digamos que se a criança não tivesse medo, ela despencaria de uma escada, ela
colocaria a mão num cachorro bravo, ela colocaria a mão no fogo. E a gente acaba tendo que colocar alguns medos. Eu tive aqui a Débora Pimentel, um beijo para ela, a mãe do Pedro. E o filho dela é autista, e o autista ele tem uma dificuldade de localização. Então, nas chácaras de festa junina que ela ia, ela tinha que fazer, ela até pediu, falou, gente, agora não é a psicóloga falando, é a mãe. Eu tive que falar do homem do saco preto, o homem da sombra, o homem do saco preto. É um homem do saco. Olha, daqui para cá tem homem do saco. Se você for daqui para lá, você vai encontrar com ele e não volta mais para a mamãe. Então, quer dizer, é um medo que a gente tem que colocar. É o limite. E aí a gente acaba sendo cauteloso quando a gente tem medo. Sim. Mas ele não pode te bloquear. Não a partir do momento que ele bloqueia, ele vira uma coisa mais... como que eu chamo de... Uma doença, patológico. Não é verdade? E que a longo prazo vai ficando pior. Vai ficando pior. Porque te trava literalmente. As crenças limitantes é exatamente isso. É medo de prosperar. Ela falou uma coisa que eu tenho ainda meia hora, eu só preciso dosar o tempo. Você já explicou para o Silvio, né, um dos medos mais complicados. É muito interessante falar que ela disse que que estava no conforto e foi construindo a vida dela em cima daquela plataforma, daquela condição. Tanto que ela relata que ao chegar na outra cidade onde o marido mora, nos dias de semana, ela foi para lá e ela chegou a ir até o 5º andar. Quando teve que passar um pouquinho, ela sentiu medo porque a zona de conforto, que era o térreo, passou para o 5º, porque ela trabalhou o cérebro dela. E aí, para ir do 5º para o 8º, ela teve que fazer uma outra evolução, pensar de uma outra maneira para poder superar. E quando a gente fala de Lacan, agora é tão gostoso bater papo de psicanalista com a minha própria irmã, Lacan fala exatamente isso, que tem pacientes que não vão querer se curar. Eles preferem ficar na zona de conforto. E aí tem medo de sair, porque se eu sair daqui, eu vou ter que fazer alguma coisa, buscar o meu sustento, vencer o medo da porta giratória, vencer o medo após o 5º andar. Então, as pessoas, elas têm medo da mudança também. Sim, sim. Não é? É. Eu costumo também falar, Lê, que é assim, né? Na verdade, toda mudança, ela vai gerar um conflito, né? Então, quando a gente entende, que é o que a gente já estava falando, que tá tudo bem, fica mais confortável. Porque eu falo que o nosso cérebro, ele tem um probleminha, né? Ele faz... Peraí, deixa eu procurar aqui na minha colinha. Lembrei. Procura aí. É que, na verdade, o nosso cérebro, ele tem ele vai funcionar o quê? Com mais adição do que subtração. Então, ele vai juntando, né? Ele vai acumulando várias coisas, e em seguida, uma da outra, e aí aquilo vai te bloqueando. Você tem várias folhas aí, né? Você impressa, põe aqui no meio para mim, por favor. Olha, o que a gente gosta de explicar, porque o meu programa é sobre psicanálise, psicologia, neurociência, mas a gente não precisa falar difícil. Então, aqui está esse papelzinho que vai exemplificar um tapete. Aí nós temos um medo da minha mãe, na gestação da Viviane, que trouxe para ela o medo de altura dos brinquedos do parque. Aí a Viviane nasce, aquele medinho, ela não sabe de onde vem, mas ele está lá debaixo do tapete. Chega um outro problema, uma briga na escola, a gente tem dificuldade, às vezes, na parte educacional, aí nós juntamos um outro problema debaixo do tapete. Vai mais um tempo para frente, o primeiro emprego, a gente é mandado embora, não entende o porquê, fica chateado, vai lá um outro problema. Daqui a pouco a gente começa a namorar, o namorado larga da gente, alguma coisa acontece, é mais um outro problema. Chega uma hora, esse tapete está tão cheio de sujeira, vocês estão conseguindo ver, né? Pôr de ladinho assim, ó. Está tão cheio de coisas ruins que ela mesma falou agora, eu fiz um link, porque nosso cérebro ele soma mais do que subtrai. Então, é a hora de procurar uma psicóloga, uma psicanalista, porque você precisa abrir
debaixo do seu tapete e ir guardando a caixinha lá do namorado. Entendi, ressignifiquei, compreendi. Pronto, problema resolvido. Vem um outro probleminha da escola, pronto, ressignifiquei. Vem um outro probleminha, a gente vai colocando nas caixinhas. E quando a gente vê, o nosso tapete está novamente pronto, sem perigo da gente ficar tropeçando até 40, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então, a terapia, ela é importante para a gente superar os nossos próprios desafios, mas também para a gente curar as coisas que a gente vem trazendo, parece que numa mochila. Sim, pesada, né? Vem trazendo, juntando. E você falou isso do cérebro. Na verdade, o passado, ele nada mais é para você aprender para não repetir no futuro. No presente, né? Porque o futuro a gente também não sabe, né? Não sabe. E poder viver uma vida livre no presente e no futuro. Programando outras coisas sem o peso, né? Das coisas que são pesadas, que vêm lá de trás. Aqui nós temos algumas perguntas, mas eu vou agora fazer uma outra perguntinha. Tá. Os medos, você veio falando que veio tratando naturalmente, dia a dia, pós-dia. Você fez algum outro tratamento que você hoje indicaria para quem está sofrendo, quem está com medo em casa e está precisando também da nossa ajuda? Olha, na verdade, isso é um particular meu, eu só tratei mesmo com a psicanálise. Com a psicanálise. Com a psicanálise. Agora, há pouco tempo atrás. Quando logo que eu iniciei, porque como a gente tem que estar em terapia, então a gente vai aproveitar para também estar trazendo todo esse conflito, que para mim, o que mais me ameaça é o medo. É o medo. É o medo. Perfeito. Eu acho que agora nós podemos chegar... Se tem alguma colocação para colocar, alguma coisa que eu deixei de perguntar e que você acha importante para o nosso público lá de casa? Eu acredito que não. Eu acho que assim, eu fico imaginando que só da gente estar comentando, muitas pessoas ali já tá trazendo várias coisinhas, né? Verdade. Porque a gente fala, né? Freud fala que a terapia, a cura é pela fala. Então, às vezes, só de estar escutando o que a gente está trazendo, muitas pessoas ali, é até legal ir comentando. Se de repente lembrou que já conseguiu ressignificar e nem percebeu, porque a gente vive no automático. Sim. Então, às vezes, a gente já passou por isso, mas a gente não consegue perceber. Que eu falo também que a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, porque eu falo que o universo é maravilhoso, ele sempre vai estar mostrando alguma coisa pra gente. Vamos supor, assim, uma viagem, que de repente você comprou, o seu voo não deu, o seu voo você perdeu, por algum motivo tem. Eu já cheguei a viajar pro Pesqueiro por 2 vezes, de tipo o carro quebrar, e eu ter que ficar por horas esperando o guincho. Então, por que eu tive que esperar? Alguma coisa não era para mim. Foi tirada do seu caminho naquele momento. Então, eu falo que a gente tem que prestar mais atenção nos mínimos detalhes. É tão perfeito, porque se você parar para prestar, ele vai trazendo gradativo as respostas para você. Isso tem muito a ver com as barras de Axis, né? Sim, joga a pergunta para o universo e que o universo traz para a gente. É outro recurso que nós temos também em comum, nós também aplicamos as barras. Vi, esse negócio que você disse sobre os sinais, o universo traz algumas mensagens, a gente só precisa estar atenta aos detalhes, os mínimos detalhes. Eu também gosto de falar e deixar claro que nosso corpo também fala. Sim. A diabetes, a pressão alta, o joelho. Mas acho que isso vai ter que ser um próximo podcast. Perfeito. Convidada? Aceito? Aceito. Então, gente... Para quem não sabe, também hoje eu tô aqui, é uma superação. Exatamente. Eu falei isso no início porque foram muitos meses convidando ela para vir participar. Como eu trago tantas amigas, eu não vou levar minha irmã, que agora é minha companheira de profissão. Ainda bem, graças a Deus já superou. A Ângela Maria Asbar Chaves Zambuzi, uma excelente terapeuta. Sua paciente. É, minha paciente. O Edson Tubarão está aqui. Parabéns pelo programa, minhas queridas amigas e irmãs Alexandre e Viviane. Desejo um ótimo programa abençoado para todos nós. Um abração
aos nossos queridos internautas. Gente, o Tubarão faz um programa fantástico. Eu adoro o jeito dele interagir. Ele manda parabéns. Eu não tenho ainda essa habilidade, mas eu estou aprendendo, né, Vi? É verdade, porque todo dia do meu aniversário, além dele mandar uma mensagem maravilhosa, ele fala no programa que dando os parabéns para mim. Que gostoso, isso é muito bom. Vi, agora eu quero perguntar para você sobre os seus micos. Eu coloquei no nosso grupo de Descomplicando para todo mundo falar um pouquinho sobre os medos e um pouquinho sobre os micos. Agora, com todo o respeito, eu volto a reforçar. Não estamos aqui tirando sarro ou falando de uma maneira pejorativa, sem respeitar o medo de vocês que estão em casa. Mas, na nossa família, isso virou assunto para rir em todas as festas de família. Conta pra gente. Eu quero que você comece por um. O do elevador. O do elevador? Tá todo mundo preparado? Tá todo mundo preparado, gente? Põe um okzinho aí, um joiazinho nas participações aqui. Então lembrando que isso, teve algumas coisas que aconteceu antes de eu começar o tratamento e que depois eu fui evoluindo. Mas Sim. eu vou contar tudo de uma vez só e aí vocês vão entender. O do elevador foi bem engraçado. Então, como eu já falei, o meu marido, ele foi morar numa outra cidade. Quando eu cheguei lá, o elevador era no quinto, o apartamento era no 5º andar. Só que, eu não tinha noção que era no 5º andar. Chego eu, toda contente, com a minha malinha. Viu? É no 1º andar, né? Não, no 5º. Como eu falei, né? É nada que vem pra... Como que é? Tem um... Tirar você do... nada vem pra... por acaso? Por acaso, né? Então, na verdade, pra mim, foi um teste. Já começou aí. E aí tá, vamos, subi plena, acompanhada plena. Beleza. Cheguei no 5º andar, isso foi uma vez, 2 vezes que eu fui, porque eu não fico lá o tempo inteiro, né? Eu fico 3 vezes lá, trabalho online de terça-feira lá. E aí, um dia eu falei assim, tá faltando umas mesinhas, vou comprar umas mesinhas. Só que eu esqueci que eu não usava o elevador, era escada. Fui lá, comprei as mesinhas, pega uma mesinha, sobe de escada. Segunda mesinha de escada. Desce, sobe com a mesinha. A segunda mesinha, escada. Na terceira vez, eu vou falar que, eu subi só com o corpo, porque a alma deve ter ficado em algum lance de escada. Quando eu abro a porta, um senhor, filha... Meu Deus, você tá subindo de escada com essas mesinhas. Tem hora que a gente não sabe nem de onde que a gente tira umas coisas ridículas mesmo, né? Eu olhei pra ele e falei assim, estou treinando. Porque eu fico aqui sem fazer nada, eu estava treinando. Ele treinando, então óbvio que ele percebeu que eu tinha um medo ali. Mas ele foi muito educado, ele falou, você quer ajuda? Eu falei, não, já acabei, tá tudo bem. Abri a porta do apartamento, sentei, fiquei esperando a alma chegar, porque... Junto com o corpo. Porque não tava mais. Parou. Beleza, aí passou mais algumas vezes e tal, escada. E era uma coisa assim, eu olhava, era assim, a porta do elevador é do lado direito e a escada do lado esquerdo. Eu olhava pro lado direito, mas eu optava pro lado esquerdo. Aí um dia eu cheguei com uma compra que não tinha nada no apartamento e com a mala. Eu olhei assim, tinha um carrinho de compra parado assim na minha frente. Eu falei assim, é tu mesmo. Catei esse carrinho, enchi de coisa. Eu falei assim, agora vai. Se hoje não for, porque hoje eu não subo com essa sacolinha na mão. Não vai treinar. Não vou treinar. Naquele dia você não decidiu não treinar. Cheguei, olhei de novo pra direita, pra esquerda. Hoje não. Hoje eu vou de elevador. Foi a primeira vez. Subi de elevador, bonitinha, tudo. Morrendo, mas foi. Quando eu chego lá, pego o telefone, falei assim pro meu marido, olha, posso deixar o carrinho que a hora que você chegar, você desce? Ele simplesmente falou assim, se você subiu, você desce, porque as outras pessoas usam o carrinho. Pensa que eu desliguei aquele telefone. Eu quero que vocês imaginem tudo que eu falei para o marido. Com ele, lógico que já tinha desligado, né? Então eu falei assim, bom, não vai ter opção, vou ter que descer com o carrinho para devolver. Desci morrendo. Aí eu falei assim, pois e agora eu não vou subir de escada, porque se eu subir e descer, eu vou subir de elevador. E aí depois disso,
foi tudo de bom. Aí eu lembro que até uma vez, eu não sei se eu tava descendo, meu filho tava subindo com meu marido, e de repente, a hora que abre a porta, sou eu. Eles, quê? Você no elevador, mãe? Pra você ver que até eles sabem, né? Que tipo, não acreditou que eu tava sozinha no elevador. E isso tudo foi muito bom, gente, porque enquanto ela desceu com o carrinho xingando o marido, bebê, na hora que ela subiu de novo, foi o tempo dela extravasar e se chegar em casa ela tá mansinha. O medo passou e a raiva também, né? E agradecendo, porque também se não fosse ele... porque eu falo que em todos os momentos... Eu lembro que também uma vez eu bati o carro... acho que foi a primeira vez... Eu liguei pra ele e falei assim... Olha, eu acho que era... Logo que eu casei. Você lembra? Lembro. Do Fusquinha? Nossa, o Fusquinha foi para lá do outro lado. E aí, ele foi lá e eu falei assim... eu não consigo dirigir, eu tô com medo. Ele falou assim... Pois, não tem quem leva o seu carro. Você vai ter que dirigir. Depois eu vim entender que ele fez isso... porque senão eu não ia dirigir mais. Se desse um tempo, você não dirigiria. Hoje, naquele nosso grupo, apareceu também pessoas com grupo com medo de dirigir. Altura, medo de dirigir. A Raquel Pavanelli mandou pra mim no inbox, porque às vezes tem um pouquinho de vergonha. Eu falei, mas eu posso contar lá? Ela falou, pode. Tem medo de borboleta. Diz ela que num show, em praça pública, com todo o pessoal que segue ela, a borboleta veio voando. Ela disse que gritou várias vezes no microfone. Perde realmente o controle. Perde o controle. Chega a ser um pavor, né? Sim. Uma fobia mesmo. Ouvi, tem mais algum caso para você me contar? Casos de família? Não. Que seja engraçado e cômico? Tem, sim. Posso contar? Peraí, deixa eu contar aquela do Sul. O Matheus, ele jogava basquete. E aí teve um campeonato que as mães foram com os filhos. E a minha mãe, como ela toma antidepressiva, ela falou assim, Viviane, toma esse remedinho que você vai ficar super tranquila. Eu tomei o remedinho. Gente, o programa é ao vivo, é público, deixa eu falar. Ninguém pode se automedicar. Sim, Rosinha fez errado. Não façam isso em casa, por favor. Nem pode. E aí, eu tomei esse remedinho dela. Alguém acredita que eu relaxei? Eu relaxei. Quando eu cheguei no Sul, eu dormi simplesmente no ombro de uma mãe. E não assistiu o filho jogar nada. Não, eu falei assim, chegamos lá, fomos pro hotel e a gente já tinha que ir pro ginásio. Eu falei assim, vocês podem ir porque eu preciso dormir. Eu vou no outro dia, hoje já não posso, hoje não dá. E um comprimidinho só. Um só. Pois é, gente. Um só. Eu sugiro, viu, antes de tomarem antidepressivo, faça acupuntura e terapia. A acupuntura cuida do efeito e a terapia cuida da causa. E aí você não precisa tomar remédios tão fortes. Existem sim as indicações médicas, mas dá para se evitar. Vi, eu vou pedir uma licencinha para você. Eu acho que tem mais um. E aí, se der, eu vou pedir para você encerrar o programa com esse do avião. Do avião? Quando você chegou lá também, como você chegou depois de tomar o seu remedinho. Desse do Sul? Não, acho que foi outros. Dos outros é assim, a Alessandra falou uma coisa bem legal, que a gente não pode se automedicar, mas meu marido falou assim um dia pra mim, olha, Viviane, você precisa, porque literalmente, antes de eu fazer tratamento, antes de eu procurar um remedinho que eu só tomo quando eu vou viajar, hoje também eu tomo assim, metade da metade, mas eu vou chegar lá. Com receita médica, com receita médica. Um médico indicando. Um psiquiatra, que é amigo do meu marido, tudo. E ele falou assim pra mim, olha, Viviane, você precisa tratar, porque senão a gente não vai poder viajar mais. E aí, aquilo que a gente fala, quando a gente vai perder uma oportunidade, a gente tem que procurar, de alguma forma, uma mudança. E aí, eu não fazia ainda a terapia, eu fui procurar um remedinho. Eu falei assim, olha, eu preciso de um remédio. Eu até brinco, eu falo que é Gardenal. Eu preciso de um remédio porque eu não consigo entrar no avião. E eu dou bafão mesmo, vocês não têm noção. Quem já viajou comigo... Sabe que é problema.
E aí, ele me passou dois remédios, que é pra pagar mesmo. Então, antigamente, se eu tivesse que fazer uma viagem de 14 horas, eu dormiria 14 horas. E aí, tipo assim, o povo dormia em cima de mim, porque eu não acordava, caía água, o povo limpava, o povo mexia. Levava ela pro banheiro. E tá tudo bem. E, também contaram que, tipo, eu derrubava a mala na cabeça dos passageiros. Mas tá tudo bem, deu certo. Deu certo, ela derrubava a mala mesmo, gente. E aí tinha que parecia aquele boneco de pano, que o Matheus, o bebê, a Fárida, iam carregando a bonequinha. É exatamente assim. Bom, mas lembrando, São hoje histórias. eu já não tomo todos os remédios, só metadinha, e é só mais pra subir. O restante tá tudo bem. Vai acordada? Vou acordar. Não dá mais bafão. Não dou mais bafão. Gente, temos 5 minutos restantes. Eu quero muito, com esse ambiente descontraído, descomplicando o medo, mostrando tudo que podemos ressignificar para que o novo venha. E que venha em abundância. E eu quero mostrar muito um vídeo que eu fiz para vocês. Quero pedir desculpas, porque eu não sou boa de TI, não sou boa de digital. Mas esse vídeo eu tive assim, enquanto eu estava tomando banho, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa para preparar e agradecer de forma física todo o meu carinho, a minha gratidão por todos vocês que estiveram aqui como entrevistados, fazendo a gente rir, fazendo a gente chorar, fazendo a gente sentir medo, fazendo a gente sentir alegria, de todas as formas. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo e eu volto a falar com vocês daqui a pouquinho. Sou feita de retalhos, Cora Coralina. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que eu vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas acrescentam e me fazem ser quem sou. Em cada encontro, em cada contato, eu vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para me adicionar, a alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com pedacinhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelo caminho e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Gratidão a todos vocês que estiveram comigo durante todo esse tempo. Deus os abençoe e vamos adiante. Pois é. É com uma imensa alegria e com muita gratidão que eu quero agradecer a todos que estiveram presentes comigo durante todo esse tempo. Foi um sonho realizado, onde eu sempre desejei, saindo da sala de aula, levar para casa de vocês gotículas de amor, gotículas de autocura, de vontade de ser melhor. Porque, como a Viviane falou, se eu cheguei aqui, qualquer um de vocês aí pode chegar muito mais além do que eu estou. Então, muito obrigada ao pessoal da Is Rádio Podcast, Ramon, Vinícius, a Letícia, a Isis, o pessoal, todos os apresentadores têm um pedacinho dentro do meu coração. E esse é o último podcast que eu faço aqui na Is Rádio Podcast. Mas o sonho não acaba. E como a gente sempre busca ser melhor e aproveitando as oportunidades que aparecem na vida, é por isso que eu agradeço a Deus por tudo que está aparecendo de oportunidade na minha vida. E a Ele eu consagro o meu futuro e eu consagro tudo que pode ser de melhor daqui para frente.
Então, esse é o último podcast aqui. E eu deixo aqui o meu beijo, meu agradecimento. Mas eu quero que vocês fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais, porque tem muita surpresa vindo por aí. Tem coisa muito grande para acontecer. Não só comigo, mas com todos que também vão nos seguir. E eu quero que vocês fiquem ligadinhos, porque no decorrer da semana eu vou contando para vocês o que é que vai vir de novidade. O podcast da família foi feito para que a gente levasse amor, conhecimento, dividindo com vocês. Eu sei que vocês podem multiplicar aí na casa de vocês, com o filho, com a esposa, com a mãe, com os vizinhos, com os seus alunos. Então, eu me despeço aqui, mas a gente continua junto, na mesma luta por um autoconhecimento e para que a gente possa ser sempre um ser humano melhor. Muito obrigada. Fica comigo. Um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar o último segundinho para minha irmã se despedir e dos convidados, que são a maioria que hoje é convidado dela. Um beijo, obrigada, e a Deus eu consagro toda a minha vida e os meus próximos passos. Um beijo, Vi, é com você. Eu queria agradecer pela oportunidade de trazer esse tema e falar que desistir jamais. A gente às vezes passa, sim, por uns medos, por dificuldade, mas é que eu sempre falei para a Alessandra, ela é uma pessoa que sempre batalhou e merece, sim, crescer cada vez mais. Então, a gente nunca pode deixar que o nosso medo limite a nossa vida. Então, eu só tenho a dizer, desistir jamais. Nunca. Jamais. Jamais. Não é considerada essa hipótese. E é verdade, a gente pode. Vocês pensam que eu também não estou com medo? Todo novo gera conflito, toda mudança gera conflito. Mas eu quero acreditar que aqui foi sim um aprendizado e que eu vou levar para o resto da minha vida como uma bagagem boa. Porque a ruim, eu sempre procuro esvaziar todos os dias e deixar lá na lata do lixo, porque não me serve mais. Faça a mesma coisa. Um beijo, gratidão a todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.